Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos acolha, nos proteja, a todos os irmãos encarnados aqui presentes e também aos irmãos desencarnados que hoje aqui nós sentimos estão em grande número. A palestra de hoje é o seguinte tema: não julgueis para não serdes julgados. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, sede misericordiosos. Mas esta frase tem suscitado muitas indagações, muitas perguntas e, por que não dizer, muitas dúvidas. Cristo teria dito: não julgueis para que não sejais julgados. Mas tem que ser interpretado esta palavra de Jesus. E a melhor interpretação, a interpretação mais ajustada, mais correta, na minha visão, é a que eu encontrei no livro de André Luiz, Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduí Filho. O espírito André Luiz explica com absoluta correção, e eu peço a atenção dos senhores e das senhoras, porque ele consegue nos traduzir o que quer dizer não julgueis para não serdes julgados. O que diz o espírito André Luiz? Ladrões, sequestradores, homicidas, latrocidas, falsários, corruptos, estupradores, incendiários, pistoleiros, difamadores, terroristas, malfeitores de toda espécie, estejam onde estiverem, ocupando altos cargos na sociedade dos homens, e ou os mais singelos, não há dúvida quanto ao julgamento destes infratores em débito com a lei. Sim, precisam ser julgados os que cometem crimes hediondos. A assertiva de Jesus, e aqui André Luiz, ele fere o núcleo com precisão do pensamento de Jesus. A assertiva de Jesus, que não se deve julgar para não ser julgados, diz respeito àquelas imperfeições que frequentam a bagagem evolutiva de todos nós. São as raivas, são os ressentimentos, são os ódios, são as malquerenças, são as difamações, são as injúrias, são as fofocas, falar mal por falar mal. É isto que Jesus, o Cristo, se refere. É porque nós temos por hábito desculpar em nós mesmos qualquer imperfeição. Nós sempre encontramos uma justificativa. Eu fiz isso porque alguém me olhou atravessado. Eu fiz isso porque eu ouvi falar que a pessoa falou mal de mim. E nós, diz o espírito André Luiz, condenamos severamente nos outros os defeitos alheios. A análise e correção do que se faz, ela deve ser superada. E qual é o roteiro que nós temos que seguir para superar estas imperfeições? Só existe um.
seguir o Evangelho do Cristo. A crítica e o julgamento que nós fazemos é como a pedra. A pedra que tanto serve para ferir, a pedra também serve de alicerce nobre para construir. A criatura humana, ela não pode e não deve, sob pena dela atrasar o seu processo evolutivo de forma drástica, ela deve se cuidar com os julgamentos das imperfeições dos outros. O direito de criticar é um direito inalienável que as pessoas têm, uma crítica, uma observação. Mas como criticar alguma coisa se eu faço igual ou pior? Só tem um nome para isso: hipócrita, hipocrisia. A mesma hipocrisia que Cristo, lá na praça pública, os fariseus e os escribas levarem uma mulher que foi encontrada em adultério, e eles prepararam uma armadilha hipócrita para Jesus. O que eles disseram? Mestre, esta mulher foi encontrada em flagrante adultério. O que devemos fazer? Se Cristo fale, condena, ele entraria em contradição com o ensinamento de Cristo, do Evangelho e da palavra dele, lá na velha Jerusalém, na Judéia, o perdão. Se ele fala em condenação, mas como? Tu mandas perdoar? E se Cristo dissesse, absolve, ele entraria em choque, em colisão com a lei mosaica, a lei de Moisés, que mandava lapidar e apedrejar a mulher que fosse encontrada em adultério. Mas eles não esperavam que a luminosidade de Jesus, modelo e guia de nossas vidas, celeste amigo que nunca nos abandona e nunca nos abandonará, começa a escrever na terra e se dirige àqueles hipócritas. Pega de uma pedra e diz: quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. E aqueles hipócritas de todas as idades que estavam ali, dos jovens aos mais velhos, sorrateiramente saíram. E Jesus termina a sua obra-prima de amor, de beleza ética, moral, chamando aquela mulher, que a Bíblia não diz qual o nome. Uns falam em Maria Madalena, outros em Susana, mas não há nenhum consenso. A Bíblia fala aquela mulher. Jesus se aproxima e diz: mulher, alguém te condenou? E ela diz: não, mestre. Então, vá e não peques mais.
E Jesus se despediu daquela mulher que tinha pecado, mas ele usou da indulgência, da compreensão, da mesma compreensão e indulgência que a questão 886 do Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta de Allan Kardec às entidades venerandas, perguntou: o que é a caridade? E a resposta veio imediata: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós não podemos levar para o nosso coração, para a nossa alma, as picuinhas, as palavras malditas, não maldita, as palavras mal colocadas. Quantas vezes, ao longo das nossas vidas, alguém foi grosseiro conosco? Quantas vezes tivemos que suportar agressões verbais? Quantas vezes fomos obrigados a engolir sapos? E o Mestre, ele nos ensinou a mais eloquente de todas as respostas, que é a resposta do silêncio. E nós, pela nossa primariedade, pela nossa pouca evolução, nós respondemos, nós brigamos, nós retorcemos as ofensas e nos esquecemos da beleza extraordinária da criatura humana, que consegue conter o seu temperamento e que consegue, de uma forma muito bela, moralmente, espiritualmente, ela consegue desculpar. Não vos esqueçais, as pessoas que desculpam ofensas são almas de grandeza, são almas que têm uma superioridade moral, enquanto que aqueles que agridem, respondem, ofendem, revelam a baixeza moral. Porque quem agride, quem ofende, quem usa expressões indelicadas, é quem está em débito. E quem é ofendido está no crédito. Portanto, meus amigos, nós temos que entender que a raiva, o ressentimento e o ódio, motivo de tantas atitudes que provocam um mal-estar. Ninguém pode viver bem, ressentido, raivoso e odiando. Já é falecido um compositor, um cantor brasileiro, se não me falha a memória, de nome Renato Russo, que ele tem uma belíssima frase: eu não tenho tempo para odiar, porque quem me odeia, eu não responderei, porque o meu tempo é para amar quem me está amando. Nós temos
é que amar. Eu torno a insistir a todos os senhores e as senhoras de que nós perdemos um tempo considerável na encarnação que nós vivemos, carregando essas situações negativas, quando a vida que nós recebemos é uma bênção extraordinária do mundo espiritual. Independente de idade, seja um jovem, seja um adulto, seja um ancião, a vida é uma bênção para ser usufruída, para ser vivida de uma forma feliz. E esta felicidade, meus amigos, ela está dentro do nosso coração. Nós carregamos esta felicidade, só que nós não a enxergamos. A grande maioria, ou todos aqui, viemos à casa espírita em busca, quase sempre, de problemas do nosso corpo, de dores físicas, de doenças físicas. E temos a caridade daqueles espíritos médiuns que, através dos bons espíritos, nos ajudam. Mas eu afirmo que ninguém é curado do corpo se não curar a sua alma. De nada adianta comparecer em qualquer atendimento médico, seja na terra, seja no centro espírita, se nós não colaborarmos, se o paciente não ajudar com a reforma das suas atitudes, da sua alma. Não percam tempo pedindo a caridade da cura, rogando aos céus a caridade e a bênção da cura, se ao sair daquela porta nós continuamos os mesmos, ofendendo, agredindo, tendo maus sentimentos, ninguém ficará curado. A cura, ela vem dessa parte extraordinária que Deus nos deu, que é tudo, que fará com que nós atravessemos os séculos na busca, na direção do divino. Se nós não tivermos a alma curada, se nós não melhorarmos, se nós não nos convencermos de que só o comportamento reto, as atitudes e os pensamentos voltados para o bem é que farão a nossa cura. Meus amigos, os exemplos são as mãos cheias. Eu não conheço uma pessoa que não tenha feito uma correção da rota da sua vida. Praticava o mal, fazia o mal, era uma pessoa negativa, que tenha feito uma reforma interior e tenha se convencido
de que o bem é o caminho da felicidade, que não tenha sido feliz. A felicidade que nós temos que ter aqui na terra é a que nós levamos para o mundo espiritual. Ninguém, nenhum de nós, ao desencarnar, vira anjo ou demônio. Não, não. Nós saímos da terra, desencarnamos e somos aquilo que nós praticamos e pensamos. Isto é absolutamente certo. Basta trabalhar numa mesa mediúnica, basta falar com pessoas que recebem espíritos, que elas dirão a alegria e o sofrimento daqueles que desencarnaram em débito, em sofrimento. Eu vou dar um exemplo que eu dei esses dias numa palestra, que é revelador da importância de agir bem para nossas encarnações. Eu quero sair de Canoas e ir até Florianópolis. É uma viagem direta, seja por ônibus, por carro ou por avião. Mas eu escolho fazer o quê? Sair de Canoas e ir a Buenos Aires. E de lá a Florianópolis. Eu aumentei a viagem de uma forma imensa. Meus amigos, é assim que nós agimos quando as nossas escolhas são erradas. Ao invés de fazer uma viagem rápida, ao invés de ter uma encarnação leve, uma encarnação boa, que frutifique, que gratifique o nosso coração e a nossa alma, nós preferimos uma viagem bem mais comprida, com dores e com sofrimentos. E aí só nos resta a queixa. Só nos resta nos queixar da sorte, esquecendo que nada é por acaso. Só nos resta falar de pessoas que nos acompanham, que têm problemas, porque nós geramos aquela situação. Meus amigos, eu tenho, ao longo dos últimos 36 anos de vida, estudado esta doutrina consoladora, aprendido com esta doutrina de amor. Confesso aos senhores e às senhoras de que só há um caminho para a felicidade possível da terra, é a felicidade que nos espera nos mundos superiores, divinos, se nós soubermos agir como devemos agir. Aqui na terra não é um porto de chegada, nem um porto de partida. A terra é uma travessia. A terra é uma travessia rápida, muito mais rápida que nós imaginamos. Não temos certeza de nada. Nenhuma certeza. Tudo é uma incógnita, a não ser Deus. Deus e o comprometimento com a nossa vida. O apóstolo Paulo, esse apóstolo extraordinário que perseguia Jesus e que se transformou talvez no maior apóstolo. Todos conhecem que Paulo,
na sua tarefa de perseguidor, um dia, numa curva da estrada, Cristo aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E Saulo era um homem infeliz. Infeliz pelas imperfeições que ele carregava, porque ele julgava, ele prendia, ele mandava matar. E a vida dele era infeliz, até que ele teve esse encontro sublime na estrada de Damasco. E ele mudou radicalmente a sua vida. E há uma passagem de uma beleza extraordinária que está, se não me falha a memória, na carta aos Coríntios, número 13, que é inesquecível, quando ele diz: ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Seria apenas um bronze que ressoa e um sino que retine. Ainda que eu conhecesse todas as ciências, ainda que eu soubesse de todas as profecias, eu nada seria se eu não tivesse amor. Eu nada seria se o grau da minha fé fosse tamanho que eu pudesse remover montanhas. Eu nada seria se eu não tivesse amor. Senhores e senhoras, enquanto nós não amarmos, nós não seremos nada ou muito pouco. Não vos esqueçais, nós carregamos um bloco de aço, muitas vezes, dentro da nossa alma e do nosso coração, porque nós não nos abrimos para aquilo que é o mais importante nessa passagem, que é perdoar e amar. E nós suportamos a dor, só numa hipótese, quando ela é menor do que viver do jeito que se está vivendo. Mal, muitas vezes, errado. Escutai vossas consciências, ouvi o brado de vossas consciências, auscultai vossos corações, e ele vos responderá com a alma, se realmente o caminho percorrido é o caminho do bem, se livrando dessas imperfeições que só atrasam a caminhada. Meus amigos, que esta noite represente para vocês uma virada de chave, uma busca daquilo que é permanente, daquilo que é para sempre, para a eternidade, que é o caminho do bem, perdoar e amar, a compreensão da vida, e que todos vós possais, a partir de hoje, na hora do adormecer em vossas casas, poder dizer:
Eu não tenho nada contra o meu próximo. Eu estou em paz. Eu estou em paz. É o que eu vos desejo. Muito obrigado.